Mandei para você, Mônica, pela CCJ. Bom dia, amigos e amigas. Bom dia, TV Alerj. Bom dia, senhoras e senhores deputados. Damos início à nossa reunião extraordinária, 13ª reunião extraordinária remota da Comissão de Constituição e Justiça, nos termos do ato da mesa diretora 653, combinado com o parágrafo 2º do artigo 43 do Regimento Interno. Como presidente, convoco os senhores deputados, membros efetivos, titulares e suplentes da Comissão de Constituição e Justiça para esta 13ª reunião extraordinária remota, a ser realizada no dia 2 de setembro de 2020, às 11 horas, através de votação eletrônica, com a seguinte ordem do dia. Antes, porém, saudar aqui os membros presentes: deputado Valdec Carneiro, deputado Luiz Paulo, deputada Mônica Francisco, deputado Carlos Mink, deputado Alexandre Knoploch, e também online, deputado Jorge Felipe Neto. Mais uma vez, justificar a ausência do vice-presidente da Comissão de Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Bacelar, que se encontra ainda em recuperação por conta de uma cirurgia. Eu queria pedir a atenção de todos e começar a pauta de hoje com um tema extra-pauta. Na verdade, nós recebemos aqui, vou mostrar aqui a todos, nós recebemos o processo, queria que todos olhassem aqui o processo, pequeno processo aqui, né? O processo encaminhado pelo Conselho de Ética dos recursos apresentados dos 5 deputados que a casa está analisando. E aqui estão as defesas, enfim, todo o processo encaminhado pelo Conselho de Ética à CCJ por conta de 2 recursos que foram aprovados no Conselho de Ética. Então, eu recebi ontem a CCJ todo o processo que tramita no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, o número é 15529 de 2018, e eu primeiro quero informar que nós vamos apensar a todo esse processo do Conselho de Ética os recursos dos deputados André Correia, número 1, já está pensado, do André Correia e do deputado Luiz Martins, números 10476 de 2020 e Luiz Martins 10539 de 2020. Na quinta-feira passada, nós recebemos a CCJ os recursos quanto às questões de ordem levantadas pela deputada Zeidan, número 10432 de 2020, pelo deputado Marcos Vinícius, 10486 de 2020. A primeira solicitação é solicitar à Secretaria da CCJ que proceda junto à casa o apensamento dos 2 processos, né, por ter relação direta com o processo 15529. Nós vamos juntar todos eles, tanto da Zeidan, todos os recursos serão apensados a um só. Nós temos uma questão processual aqui. Eu verifiquei com cuidado e zelo, junto com a assessoria, todo o processo. Das páginas até a página 385, o processo está devidamente numerado. Da página 385 em diante, não há numeração. Isso é um erro processual gravíssimo. Não há nenhuma página numerada. Nenhuma. São mais de 600 páginas no processo inteiro, e do 385 em diante, nenhuma página numerada. O nosso regimento interno prevê no artigo 68 que cada comissão terá uma secretaria incumbida dos serviços de apoio administrativo. Parágrafo único. Inclui-se nos serviços da secretaria a organização dos processos legislativos na forma dos autos judiciais, com a numeração das páginas por ordem cronológica, rubricadas pelo secretário onde foram incluídas. Então, isso como esse processo é todo super sigiloso e há um zelo e um cuidado, eu vou devolver o projeto ao Conselho de Ética, à Secretaria do Conselho, sem prejuízo da decisão já tomada, de remeter aos autos ao CCJ, para que a Secretaria do Conselho de Ética proceda à numeração devida rubricada nos autos.
e aí sim possa o Conselho de Ética remeter à CCJ. Não é responsabilidade da CCJ renumerar essas páginas. Porque se amanhã faltar uma só página desse processo, eu pergunto, de quem será a responsabilidade desta defesa? Então, é o primeiro ato que falo como um estudioso do processo, né? Primeira coisa que nós vamos fazer agora é remeter os autos novamente ao Conselho de Ética para que proceda a numeração rubricada de todas as páginas. Aí o processo volta para a CCJ e nós vamos proceder os encaminhamentos necessários para assim, o despacho e a decisão do Conselho de Ética. Então, não sei se alguém... Então após a renumeração da Secretaria, eu repito, não há prejuízo na decisão. O Conselho de Ética não precisa decidir de novo se manda ou não para a CCJ. Já mandou. Eu só vou pedir à Secretaria do Conselho de Ética, que a responsabilidade é deles, de renumerar o processo. Não é renumerar, é numerar do 308 página 385 em diante. Eu não assumirei essa responsabilidade. Uma questão de ordem. Questão de ordem. Me concede? Pois não, Mink. Eu queria consultar você e o Luiz Paulo, que já participou de vários processos, outro dia estava me explicando também, semelhantes no passado, na Comissão de Ética. Está aqui o Jorge Felipe Neto, que é o nosso corregedor-geral, que é o seguinte, eu fiquei um pouco perplexo, que é o seguinte, pelo que eu entendi, essa questão foi para a mesa diretora, muito tempo depois foi para a corregedoria, que deu um parecer, voltou para a mesa diretora, bastante tempo depois foi para a Comissão de Ética. Uhum. Pelo que me explicou o Luiz Paulo, cabia à Comissão de Ética escolher se seria 1 ou 5 relatores, etc., e dar 5 relatores, e dar prosseguimento. A Comissão de Ética resolveu, por maioria, remeter outra vez à Corregedoria e à CCJ. Eu tenho uma questão prévia Procuradoria, Paulo, não foi a seguinte, Corregedoria. Se cabe recepcionar isso, ou seja, se num processo dessa natureza, independente, claro, o Márcio Pacheco falou, está sem número, não pode ser, está coberto de razão. Agora, tem uma questão anterior que é o seguinte, dentro do que diz o regimento, cabe à comissão, à CCJ, analisar este recurso ou procedimento mesa, corregedoria, mesa, comissão de ética e plenário. Quer dizer, a CCJ é parte legítima disso ou não nos cabe recepcionar? Vou passar a palavra ao deputado Luiz Paulo Mink. Eu vou deixar o deputado Luiz Paulo falar como nosso decano. Eu só quero dizer o seguinte, eu acolhi a decisão como presidente e recepciono e compartilho com o colegiado. A Procuradoria já se manifestou de que, em alguns momentos, de que a CCJ tem competência para analisar processos dessa monta. Se assim for a decisão do parlamento, a CCJ não vai se indispor em fazê-lo. O deputado Luiz Paulo pode falar. Eu só quero que, se uma vez a decisão for mesmo vir para a CCJ, como foi encaminhado pelo Conselho de Ética, votado e aprovado, que seja feito no mais claro dentro dos regimes processuais, inclusive dos judiciais. Nós vamos repetir todo o rito processual. Não será feito de qualquer maneira. Então, diz assim, no artigo 41 do capítulo 7 dos recursos, da decisão que contrariar norma constitucional, regimental ou deste Código, caberá recurso sem efeito suspensivo à Comissão de Constituição e Justiça, que se pronunciará exclusivamente sobre os vícios apontados no prazo de até 10 dias. Diz o regimento sobre as questões do Conselho de Ética, deputado Carlos Mink. Então, o regimento é claro sobre a questão do... Admite. E o artigo 42 ainda diz,
concluída a tramitação no Conselho de Ética ou na Comissão de Constituição e Justiça, na hipótese de interposição de recurso nos termos do artigo anterior, o processo será encaminhado à mesa, publicado e distribuído em avulso para inclusão na ordem do dia. Então, na verdade, cabe o recurso ao CCJ, já está sendo encaminhado, nós vamos analisar os recursos. Mas, para analisar os recursos, precisa analisar o processo inteiro e ele precisa ser numerado. Não pode, de maneira nenhuma. Eu não vou distribuir um processo desse, não sairá um processo desse sem numeração devida. Tem toda razão. Deputado Luiz Paulo, com a palavra. Deputado Luiz Paulo, depois deputado Alexandre Knoplar. Só para esclarecer, não em relação à Comissão de Constituição e Justiça. O rito que a Alerj tradicionalmente sempre cumpriu é que qualquer representação vai para a corregedoria. Ela emite seu parecer. Qualquer que seja, suspensão, perda de mandato, absolvição, não importa o parecer, vai para a mesa diretora. A mesa diretora, se a decisão da corregedoria foi por abrir procedimento por quebra de decoro, se a mesa concordou, manda para o Conselho de Ética. Este rito está ultrapassado. O Conselho de Ética nomeia relator ou relatores. Estou falando em tese. E se alguém prejudicado interpõe um recurso, esse recurso é analisado pelo Conselho de Ética e, se aprovado no Conselho de Ética, é encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça, seja qualquer recurso. É regimental. E, pelo que eu li nos jornais, esses recursos foram admitidos no Conselho de Ética, votados, e venceu por 4-3, que se encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça. Então, o rito está correto. Está correto. Chegou aqui, cabe ao presidente analisar o conjunto processual e decidir, não de mérito, na forma, se ele está correto. Ele está decidindo que faltam as assinaturas, não é nem o coletivo, é ele. A decisão é do presidente. Quando voltar, ele vai nomear um relator, distribuir para os membros ou tudo, a síntese do que ali está, e depois apresentar o seu relatório com um voto para ser decidido pelo coletivo. Estou esclarecido. Então, será sempre assim. Eu não sei qual é a argumentação, estou falando aquilo que eu li. Né? É isso. Me parece que a argumentação central é o não acesso dos denunciados à época, né? Hoje parlamentares, ao mérito e o encaminhamento do processo, de tudo aquilo que está dentro do processo judicial. Eu queria lembrar ao deputado Márcio Pacheco que, quando tramitou nessa casa o procedimento da prisão ou soltura, Vossa Excelência requisitou do Tribunal Regional Federal os autos sigilosos dos procedimentos. Verdade. E ele mandou um pendrive para Vossa Excelência, que distribuiu esse pendrive para os 7 membros da CCJ, seus suplentes. Eu não me lembro se foi para os 7 para os seus suplentes. E solicitou que, assim que terminasse, eles fossem devolvidos. E assim eu fiz. Devolvi e não fiquei com cópia absolutamente nenhuma. Eu só queria lembrar que isso também, a questão do sigilo, o TRF, à época, mandou. É claro, daquela época para agora, possivelmente muitas outras coisas já foram ali entranhadas e outras decisões tomadas, né? Porque tem ali um encaminhamento. Mas eu acho que, do ponto de vista da competência, do rito, está tudo direito. Estou esclarecido. Deputado Luiz Paulo, eu vou passar a palavra ao deputado Alexandre Knoplar, mas eu só queria responder
Meu deputado municipal está corretíssimo, o rito é esse mesmo. E nós vamos receber os recursos. A minha preocupação era a questão, de fato, da numeração. Nesse processo aqui, que já tinha, quando nós recebemos do TRF, na época, o processo sigiloso, eles nos enviaram. E aí teve toda uma questão, como dentro deste processo estão nos autos dessa sindicância um processo sigiloso, nós repetiremos o mesmo rito, extremamente sigiloso. Então, como é que nós vamos fazer isso? Então, eu vou remeter os autos à Secretaria do Conselho de Ética para a numeração do processo. Eles vão devolver para a CCJ, sem prejuízo da decisão já tomada. Isso aqui é só uma questão de formalidade, uma questão de responsabilidade da defesa do... Inclusive, no meu despacho, estará para o Conselho de Ética, em respeito ao artigo 68, a linha D, parágrafo único, a linha D, que precisa da numeração. Isso é só um rito. Quando chegar, o rito será o seguinte: após a numeração a numeração, a Secretaria da CCJ vai fotocopiar todas as páginas do processo e de todos os recursos que serão apensos. Nós vamos distribuir para os 14 membros da CCJ. Para todos. E que terão, e que vão, titulares e suplentes. As cópias serão entregues em envelopes lacrados, nas mãos do deputado da CCJ, vai assinar um termo de compromisso e de sigilo. Então, após o recebimento de todos, com este compromisso firmado, né, esse documento da CCJ, aí nós vamos nos reunir, vamos designar um relator. Eu vou fazer a designação do relator, que vai analisar, obviamente, todo esse processo, e aí sim, depois do recebimento dos deputados e da designação do relator, começará a contar o prazo. Aí sim. Então, essa é a minha... Eu tenho uma dúvida. Sim. Eu tenho uma dúvida. Está perfeito o que o senhor falou. E eu, como nunca vivi essa experiência, não sei dizer. Por isso que eu tenho a dúvida. Se os 7 membros da CCJ e seus respectivos suplentes vão ter acesso a esse documento sigiloso, e é justo que seja assim, eu me pergunto por que os 5 parlamentares que são objeto desses procedimentos no Conselho de Ética também não podem ter acesso e aí desmistificar essa hipótese, né? Ou clarear essa hipótese de que faltam dados para a defesa. Porque me parece absolutamente estranho no parlamento, pode ser na justiça não, mas no parlamento, em tese, um julgador ter acesso aos dados e, em tese, porque o termo é esse, o julgado não o ter. Tem toda a razão. Talvez, deixa eu só continuar, já vou acabar, porque é uma questão de fundamento. Talvez uma consulta ao TRF2 também pudesse resolver essa questão. Não estou nem falando a Procuradoria da Casa, ou a consulta à Procuradoria da Casa e pedindo que ela contate o TRF2, se é que o processo está ainda no TRF2, acho que sim, né? Mas fica essa questão. Obrigado, deputado Paulo. Eu vou acolher o pedido de Vossa Excelência. Acho que cabe uma consulta para saber se os 5 deputados podem, além dos 14, poderão ter acesso ao que está aqui, a esse processo a ser sindicado. Vamos consultar. Deputado Alexandre Quinoploc, depois Jorge Felipe Neto. Obrigado, Márcio. É só para colaborar, a questão também vai além. Esse processo é um processo que está em sigilo na Justiça, e ele, no Conselho de Ética, tem tido, a presidente do Conselho, com seus membros, tem tido o zelo de ter as sessões guardada ali seu sigilo, não estar na TV Alerj, não permitindo assessores, tudo para você manter ali a integridade do sigilo processual
que se encontra no TRF. A grande questão que também é levantada é que, a partir do momento que esse processo ele vai ganhando o seu andamento, ele acaba deixando de ter o seu sigilo. Vou dar um exemplo. Imagine que, em um determinado momento, ele vai a plenário. Tá? Chegando a plenário, ele vai automaticamente perder o sigilo, até porque o regimento da casa deixa claro que as sessões plenárias são públicas. Então, imagina uma discussão de contrapontos dessa questão, desse processo dos parlamentares, venha à baila algo que está em sigilo e que os deputados tiveram acesso. Então, eu só quero colaborar, que é importante a gente realmente se debruçar. Acho que foi pertinente encaminhar para a CCJ para discutir a forma para que não tenha nenhum vício no rito e nenhuma irregularidade, seja para defesa depois interpor isso, ou até mesmo aqueles que consideram como, caso sejam os relatores aí, entre aspas, faça o papel quase que do Ministério Público. Então, só para colaborar nesse sentido. Deputado Márcio Pacheco, só lembrar, e não falo mais, que a Assembleia não julga ninguém criminalmente. A gente examina única e exclusivamente se houve quebra de decoro, isto é, se a imagem da casa foi tisnada, isto é, porque o decoro pertence ao parlamento. Então, é só lembrar isso, que não é... Ninguém aqui julgará igual o impeachment do governador por crime de responsabilidade. Ninguém está fazendo nenhum julgamento penal, é um julgamento político-jurídico. Né? Então, é só fazer, porque senão as pessoas vão imaginar que a casa, os 70 deputados vão vestir um manto, uma toga. Não, é uma decisão político-jurídica, não um campo penal. Obrigado, já encerrei. Márcio, rapidamente. Deputado Kenoplock, depois já explico. O deputado Luiz Paulo tem razão, mas a grande questão é que, quando a gente julga se foi quebrado o decoro ou não, se julga baseado em algo. E esse algo é doravante aos supostos crimes cometidos que estão num processo sigiloso no TRF. Então, só para colaborar mais uma vez. Obrigado. Isso. Deputado Jorge Felipe Neto, com a palavra. Presidente, só para ponderar o que foi dito aqui, acho acertada a decisão de Vossa Excelência. Quando daquele julgamento de soltura, enfim, quanto à legalidade ou ilegalidade da prisão, a Corregedoria, por ter tido acesso justamente à documentação, e à época, acho que cheguei a falar com Vossa Excelência, eu oficiei o TRF2 para que justamente o sigilo fosse levantado à Corregedoria por ser uma função típica dela, né? E dessa forma acho que temos que proceder, né? Caminhar para e passo com o Tribunal Regional Federal da Segunda Região, de modo que eles nos ajudem com o rito, porque o que se coloca, deputado Luiz Paulo, não é sobre o acesso da defesa com relação ao processo em si, mas até adiante, com relação, por exemplo, à produção de provas. Né? Se, por exemplo, eventuais testemunhas ou provas a serem produzidas, ou perícias, ou, enfim, quer que seja, documentos e pessoas estejam sob dever de sigilo, torna-se uma defesa muito difícil de fazer sem você ter essa autorização do TRF. E assim como o deputado Kenoplock pôs, o nosso regimento, essa é a síntese do recurso, pelo que eu pude entender, o nosso regimento, lei para o parlamento, estipula justamente que as sessões serão públicas, inclusive as do Conselho de Ética, inclusive as sessões plenárias. E desse modo, como toda a documentação é sigilosa, seria muito complicado você não violar o sigilo seguindo o regimento da casa. E uma terceira via, o nosso regimento prevê acesso não só
à defesa, ao conselho, à CCJ, à corregedoria, mas também à acusação, ou seja, os subscritores do PSOL, o que é impossível nesta via de sigilo. Então, as questões que a CCJ, presidente, vão ter que se debruçar são extremamente pertinentes, né? A gente vai adotar justamente vai estipular um rito que nunca foi previsto no nosso regimento quando do sigilo de algum processo, né, presidente? Deputado Jorge Felipe, eu queria lhe fazer uma pergunta, e aí não como membro da CCJ, mas como corregedor. Este processo físico que foi encaminhado à época pelo PSOL à corregedoria, ele se inicia no dia 13/11/18. E os 5 deputados tiveram acesso à documentação para a sua defesa e a apresentação de recurso? 2 vezes, presidente. Eles tiveram acesso a todos os documentos? Primeiro, a época do corregedor, salvo engano, Iranildo Campos. Exatamente. Foi feita uma defesa naquela ocasião, uma defesa prévia, com o que se tinha de cautelar, salvo engano, do Ministério Público. Após, quando o Supremo Tribunal Federal e o TRF nos enviaram nova documentação, ali estava contida também a denúncia do Ministério Público Federal, entre outros documentos. Então, foi aberto um novo prazo para a defesa, por questão também de manutenção desse sigilo da decisão do doutor desembargador Abel Gomes, na qual eu estava subscrito como digamos assim, fiel depositário desta documentação sigilosa. Nós alargamos, inclusive, o prazo para a defesa para que os advogados tivessem acesso, ou assim como facultados representados no gabinete. Então, eu acho que respondeu aqui o deputado Luiz Paulo, que há pouco fazia uma intervenção a respeito do direito de defesa dos 5 deputados. Então, eu quero fazer além do encaminhamento que eu fiz, na palavra do corregedor, que, além dos 14 membros da CCJ, eu vou encaminhar a cópia novamente aos 5, porque eles poderão ter acesso aos recursos que foram impetrados. Também, porque, como a decisão é uma para todo mundo, é simples, a mesma cópia que eu vou encaminhar para os 14 da CCJ, eu vou encaminhar aos 5 deputados, sem prejuízo, porque para eles não conta prazo, é apenas para o conhecimento. Uma outra dúvida que eu tinha, regimental, era se o deputado Jorge Felipe Neto, como corregedor, poderia analisar e votar o processo, como membro da CCJ. Não há óbice na regimental. O que dá um óbice é se o deputado tiver figurado como relator no Conselho de Ética. Então, se o deputado Jorge Felipe fosse o relator no Conselho de Ética, ele não poderia votar aqui na CCJ, o que não é o caso. Como corregedor, Vossa Excelência não tem óbice em votar aqui o tema, só para deixar claro que não há problema nesse sentido. Pelo menos não diz isso. Então, eu quero seguir todos os ritos. Mas, óbvio, o corregedor é uma questão. O corregedor, de certa maneira, é denunciante. Então, se Vossa Excelência, se o colegiado entender, Vossa Excelência quisesse declarar impedido, alguma coisa nesse sentido, mas não há óbice em fazer. Vocês não têm óbice regimental em acolher a medida e votar. Entendeu? É corregedor, mas não tem nenhum problema. Deputado Luiz Paulo. Em defesa da sua sustentação, deputado Márcio Pacheco, queria dizer que teve um caso aqui na Assembleia do deputado Álvaro Lins, que eu era o corregedor. E era também, corregedor tem assento no Conselho de Ética, e também era membro da CCJ, e teve recurso à CCJ. Eu fiz o parecer como corregedor, eu votei no Conselho de Ética, eu votei na CCJ e votei no plenário.
Então, isso foi recorrido no TJ e não teve sustentação no TJ. O recorrente perdeu. O que, no meu entendimento, eu não poderia fazer, nem o deputado Jorge Felipe Neto, ele estaria impedido de ser relator no Conselho de Ética e de ser relator na CCJ. Agora, votante... Votante não há problema. Problema nenhum. O relator nós vamos designar depois que todos os 19 tiverem acesso ao documento e assinado o documento de sigilo. Né? Presidente. Ok? Deputado Jorge Felipe Neto, e a gente encerra esse tema. Presidente, uma coisinha. Olha só, eu também li que tem prazo de 10 dias, então só abre prazo quando a formalidade estiver cumprida, né? Exatamente. Eu disse no início, o deputado Luiz Paulo tem razão. Só começará a contar o prazo depois que todo o rito formal for concluído. Numeração das páginas, devolução à CCJ, assinatura de todos os membros e recebimento assinando o documento de compromisso de sigilo. Só depois disso a CCJ se reunirá, designar o relator. No dia da designação do relator, começa a contar o prazo para que todos tenham tempo de analisar o documento e exarar a sua posição. É isso. Agora, presidente, os relatores, os membros, retirarem o material sigiloso, há necessidade que o senhor dê um prazo tipo 48 horas. Isso. Senão, basta não tirar para parar o processo todo. Não é justo. Tem que ter um prazo. Não, nós vamos estipular o prazo. Não vamos estipular prazo, pode. É só para deixar... vai ser tudo com prazo, tudo direitinho. É só que eu, de fato, tem um trabalho aqui, deputado Paulo, que é manual. O processo aqui tem que ter um cuidado de fotocopiar uma pessoa só responsável, isso não pode sair daqui. Eu estou aqui do lado da Juliana, por exemplo. É o nome dos assessores. Só a Juliana está tocando nesse processo. É a Juliana que vai levar o secretário do Conselho de Ética e que vai voltar depois pelas mãos da Juliana. Por quê? Porque, repito, some uma página, nós estamos ao vivo na TV, daqui a pouco some isso aqui, tem que ter o pai da criança e a mãe da criança. Então, é isso. E não vai sumir em nome de Jesus. Deputado Alexandre Quinoplato. Então, só para colaborar na questão do corregedor Jorge Felipe Neto, e aí é minha sugestão, tá? A gente poderia seguir o mesmo conceito de uma APL. Ou seja, o autor ele vota, mas ele não pode ser relator da sua PL. Então, o que eu sugiro? Que o deputado Jorge Felipe Neto seja garantido o voto dele, mas que ele não seja o relator, a fim de evitar que, já como corregedor, não contamine a sua decisão. O deputado Jorge Felipe não será o relator. O deputado Jorge Felipe não será o relator. Não, aí a presidência vai tomar esse cuidado. A questão pode ficar tranquila. O deputado Jorge Felipe tem direito a voto, mas não será o relator. Mais alguém quer fazer uso da palavra sobre esse tema? Não? Podemos encerrar? Então, repetindo, o processo vai em mãos para a Secretaria do Conselho de Ética para a numeração das páginas. Vai voltar para a CCJ, aí eu vou informar no grupo, olha, voltou para a CCJ o processo físico. Quando voltar para o processo físico, eu vou começar a fotocópia, depois de tudo, vou providenciar o documento de sigilo, enviar com prazo para os senhores deputados e deputadas receberem o processo e, assim, marcaremos na reunião da CCJ, faz a designação do relator e, neste dia, começa a contagem do prazo para análise do processo. Encerrado, então, esse tema, vamos à pauta. Obrigado. O item 1 da pauta, podemos começar aqui mesmo, né? Era um reenvio, projeto de lei 931, todos têm a pauta à mão? É o projeto de lei 931. Quero saudar que o deputado Rosenberg Reis, não tinha dado a saudação a ele ainda. Obrigado, deputado. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos. O reenvio do plenário, sessão extraordinária, dia 17 de dezembro, o projeto de lei 931/2019, do deputado Giovanni Ratinho.
O parecer que foi sugerido no plenário foi uma anexação ao projeto de lei 2138. Mas na 11ª reunião da CCJ, foi sugerida pela constitucionalidade com emendas, concluindo por substitutivo. Na verdade, para alterar a Lei 8809 de 2020. E aí, na verdade, nós estamos alterando uma lei que é a Lei 2795 de 97, porque essa 8809 de 2020 já altera a 2795 de 97. Então, é para acrescentar as pessoas com deficiência motora, multideficiência profunda com dificuldade de locomoção, doenças incapacitantes degenerativas. Então, a proposta é mudar para a constitucionalidade com emendas, concluindo por substitutivo. Em discussão. Em votação, aprovado. O 2 é uma reanálise após a decisão de plenário da sessão extraordinária, dia 8 de abril de 2020, projeto de lei 2168 de 2020, deputado Marcos Miller, Léo Vieira e outros. O parecer do relator original, deputado Alexandre Knoploch, era pela constitucionalidade. A primeira reunião extraordinária da CCJ, realizada em 2/4 de 20. O parecer sugerido no plenário é a anexação ao PL 931. E depois há um outro parecer sugerido na 11ª reunião pela constitucionalidade com emendas concluídas por substitutivo para alterar o PL, permanecendo somente a vacinação em modalidade drive-thru, que é modificando a emenda do projeto de lei 2168 de 2020. Foi uma proposta, se eu não me engano, do deputado Carlos Mink, na época, no dia. Porque, na verdade, essa lei minha já foi aprovada. Eu acho que foi até o Luiz Paulo que sugeriu que modificasse a lei. Ficou assim? Isso. Ficou assim. Então, o parecer pela constitucionalidade com emenda concluído por substitutivo. Vai alterar a lei apenas. Em discussão, em votação, aprovado. O 3 é uma reanálise após uma decisão de plenário e não foi debatido na CCJ. É o projeto de lei 2481, de 2020, do deputado Marcelo Seudino, e o parecer do relator original, que é o presidente, pela constitucionalidade com emenda concluindo por substitutivo. Foi na 8ª reunião extraordinária. O parecer sugerido no plenário foi prejudicabilidade por conta da lei estadual 8794, de 17 de abril de 2020. É essa mesmo, substitutivo. Reconhecer o estado de calamidade. É isso. Mantém? Eu quero manter o... Deputado, deputado Valdec. Eu acho que, nesse caso aqui, tem que manter o parecer do relator original. Porque a proposta de prejudicabilidade, 8794, é aquela lei geral de reconhecimento do estado de calamidade. Pois é, eu vou manter o meu voto. Eu sou o relator original. Mantém o relator original. Eu também acho. Deputado Luiz Paulo, vota como? Em votação, então. Eu indevidamente falei no telefone e te confesso que eu me perdi. Então, nós estamos aonde? No que projeto? Para me dar o voto. Número 3 da ordem do 3? É o projeto, é o 3, reanálise do projeto. É o 2481? O 2481, exato. O que eu fiz no relatório, deputado Luiz Paulo, foi um parecer com constitucionalidade com emenda concluída por substitutivo, fazendo uma alteração na lei da deputada Lucinha. Eu acompanho Vossa Excelência, já está escrito aqui no meu voto. Alterar a lei da Lucinha. Eu acompanho o voto de Vossa Excelência. Original. Então, ok. Então, em votação, o voto pela constitucionalidade com emendas concluindo por substitutivo. Em votação, aprovado. O próximo da pauta, começamos no bloco inconstitucionalidade. Não podemos fazer isso em bloco? Aqui, esses voltaram agora, porque foram aqueles destacados, retirados de pauta.
o bloco inconstitucionalidade, juridicidade e legalidade. Começamos no item 1, relator, deputado Rodrigo Bacelar. Presidente, eu posso pedir a retirada de pauta novamente desse projeto? Pode. Deputado Jorge Felipe Neto pede retirada do projeto de lei 2299 de 2020. O 2 da pauta, 2508-2020, deputado Alexandre Knoploch. Projeto de lei 2508-2020, deputado Alexandre Knoploch. Presidente, O deputado Alexandre. eu não só vou pedir para retirar de pauta, mas eu vou pedir que esse projeto vá a arquivo da casa. Então, fica aí minha consideração. Vai ser, então, retirado em definitivo. Aproveitando, eu quero pedir ao deputado Jorge Felipe Neto, ele foi retirado de pauta já 2 vezes. Eu preciso de um prazo para voltar com ele. Só para eu poder, presidente, me dá uma semana, enfim, semana que vem. 2 semanas, pode ser? Perfeito. Então tá bom, 2 semanas. Obrigado, presidente. Terceiro da pauta. Projeto de lei 2588-2020, deputado Marcelo Cialdino, parecer é um retorno de vista do deputado Alexandre Knoploch, parecer é pela inconstitucionalidade. Eu queria abrir o voto divergente, tá, presidente? Como? Eu queria abrir o voto divergente pela constitucionalidade. É autorizativo, acho que não tem óbice, não. Bom, então, em votação, são 2 votos. Lembrando que a ausência do deputado Rodrigo Bacelar não há mais nenhum obstáculo para que seja votado aqui no plenário da CCJ. Parecer pela constitucionalidade do Rodrigo Bacelar, pela inconstitucionalidade do deputado Rodrigo Bacelar e pela constitucionalidade do deputado Alexandre Knoploch. Como voto, deputado Waldeck. Voto com o relator, pela inconstitucionalidade. 2 votos. Deputado Luiz Paulo. Inconstitucionalidade. Deputado Min. Com o relator, inconstitucionalidade. Deputada Mônica. Eu voto com o relator, inconstitucionalidade. O Rosenberg Reis não está. Jorge Felipe já votou. Vou votar com... Constitucionalidade, Vou votar Alexandre Knoploch. Deputada Mônica, eu cometi um erro aqui. Se o deputado Rosenberg estava, Vossa Excelência não computa o seu voto. Ok, eu achei também que então. Eu estou linkado. Ok, não, eu sei, deputado, foi um erro meu aqui da presidência. Estou linkado aqui, presidente. Então, 1, 2... 4-3. 4-3. 4-3 pela inconstitucionalidade. Eu voto com o relator. Eu voto com o deputado Alexandre Knoploch, voto divergente. Vence a inconstitucionalidade do deputado Rodrigo Bacelar. Você votou como, presidente? Eu votei com o Alexandre Knoploch, voto divergente. Então somos 4. Eu, Então, você, então Jorge Felipe e Rosenberg. Então mudou o voto. 4-3 ao contrário. 4-3 ao contrário. Porque eu contei 4-3 porque entendi que Vossa Excelência estava votando pela inconstitucionalidade. Aí seria o seu voto... É porque o voto do Bacelar não... Ele é só o relator, o voto não conta. Não conta. Sim, eu sei, mas eu estava contando. É verdade, tem razão. Luiz Paulo, Nick, Waldeck e Vossa Excelência. São 4-3. Então é o contrário. O deputado Alexandre Knoploch é relator do vencido. Pela constitucionalidade. Projeto de lei número 4 da pauta. Projeto de lei 2670/2020, deputado Rosenberg Reis. É um retorno do pedido de vista, deputado Waldeck. Parecer é pela ilegalidade. Senhor presidente, no meu retorno de pedido de vista, eu faço um voto em pela constitucionalidade com emendas, concluindo por substitutivo. Presidente, eu vou abrir a divergência nos termos do deputado Waldeck. Entendo que é um tema muito caro para o deputado Waldeck. O substitutivo está extremamente bem feito e vou abrir essa divergência, presidente. Bem,
Então, deputado, são 2 votos. A ilegalidade, deputado Bacelar, e constitucionalidade com emendas concluindo do substitutivo, deputado Valdec. Como vota mesmo o deputado Luiz Paulo? Eu acompanho o voto do deputado Valdec. Constitucionalidade com emendas concluindo por substitutivo. Eu também. Então, 1, 2, 3, 4. Deputado Mink. Olha, eu não vi o voto do Valdec. Eu não sei como é que ele conseguiu salvar esse projeto, mas, em confiança, eu voto com ele, achando que ele deve ser um mago para salvar esse projeto. O voto está lá no grupo. Em confiança. Está no grupo. O voto. Rosenberg, deputado Rosenberg Reis, como voto? Deputado Rosenberg. Vou voltar com o Valdec. 6-1. Valdec. Ok. Presidente, eu não votei. Deputado Knoploch. Eu voto com o deputado Valdec. 7-0. Ok. Como o voto foi do Valdec, relator do vencido, deputado Valdec. Presidente Márcio Pacheco, eu quero aqui dizer que o deputado Rosenberg Reis não deve esquecer esse gesto. Apenas isso. Amanhã ele já esqueceu. Eu diria mais, precisa fazer mais festas sobre o voto. Nunca. 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 A minha dívida está impagável. Um minuto que eu acho que eu estou ficando sem energia aqui no meu... Ah, voltou. Estava meio... Só um minuto que minha parte técnica voltou. 5 da pauta. Projeto de lei número 2761, 2020, deputado Carlos Mink. O retorno de pedido de vista do deputado Luiz Paulo. O parecer do relator era pela inconstitucionalidade. Deputado Luiz Paulo quer falar? Quero. Apesar do projeto ser do deputado Carlos Mink, nosso companheiro de lutas, eu mantenho e acompanho o parecer da inconstitucionalidade. Por quê? Porque o projeto de lei 2.309 de 2020 autorizava o Poder Executivo a criar gratificação temporária de insalubridade para policiais militares, policiais civis, bombeiros militares, agentes da SEAP, DEGASE, profissionais da segurança presentes e profissionais da saúde e profissionais da assistência social. Então, este projeto foi vetado. Se foi vetado, o do Mink não pode prosperar. O que ele poderia lutar é para que esse veto seja derrubado. Porque, se não for pela inconstitucionalidade, seria pela anexação, mas de um projeto que o Executivo colocou como constitucional. Né? O veto já foi apreciado, Luiz Paulo? Não, senhor. Eu acabei de dizer, o veto não foi apreciado. Mas, você não pode legislar sobre o mesmo tema em 2 anos seguidos, e no mesmo ano. Concordo, então. Eu concordo com o parecer. Eu dou a mão à palmatória, embora eu seja contra a palmatória. Então, eu vou acompanhar o voto do relator, então, deputado Carlos Mink. Não tem como salvar. O Luiz Paulo bem que tentou, mas é impossível. Foi o Tenório que propôs esse projeto, o nosso querido Luiz Tenório, em homenagem aos profissionais da saúde. Mas a intenção é boa, mas realmente não tem como. Deputado Carlos Mink. Então, presidente, só para saber, eu preciso de unanimidade como voto de um relator ausente. Então, em votação, parecer pela inconstitucionalidade, que aprova pela emenda como estão, aprovado. É só dizer ao deputado Carlos Mink que ele não tinha o condão de saber do veto, né, quando fez o projeto. Porque o veto foi publicado hoje. Bom. Senhor presidente. Se está publicado, está vetado. Eu também queria dizer, aproveitar que o deputado Carlos Mink fez ao final uma menção de que é contra a palmatória. Por incrível que pareça, esse voltou para a ordem do dia, é um tema atual, portanto é importante essa manifestação do Mink, porque, pelo visto, o atual ministro da Educação é a favor da palmatória. Então é bom Mink voltar a falar que nós somos contra a palmatória e contra a pedagogia da dor. Com o cara do
Tem um projeto hoje sobre isso, não Valdec? provoca, O Valdec. que é Eu vou isso, chamar aqui Valdec? a Tem um fala projeto de palmatória hoje? do ex-governador Geraldo Alckmin. Quando não tem nada de bom a falar sobre alguns assuntos, melhor que nada diga, entendeu? Valdec. Falar alguma coisa desse governo, em nome de Jesus, o que é isso? Valdec, você tinha que avisar isso há uns 15 anos atrás da minha mãe, porque não, o negócio era... Muito bem. O sexto da pauta, entramos no constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Relator, deputado Márcio Pacheco. O sexto é o projeto de lei 1890, do deputado Rodrigo Bacelar. Há um retorno de pedido de vista do deputado Luiz Paulo, meu parecer, pela constitucionalidade. Em discussão, o deputado Luiz Paulo quer discutir o projeto? Eu fui examinar uma representação de constitucionalidade que houve, mas que não tisna o seu parecer. Então, estou acompanhando o parecer do relator. Então, em votação, obrigado, deputado Luiz Paulo, o parecer pela constitucionalidade. Em votação, aprovado. 7 da pauta. Projeto de lei 2187/2020, deputado Rosane Félix, o parecer pela juridicidade. Em discussão, em votação, aprovado. 8. Projeto de lei 2969/2020, deputado Jorge Felipe Neto, parecer é pela juridicidade. Ô, presidente, eu vou pedir vista para analisar, porque eu não analisei detalhadamente isso e talvez eu proponha algum tipo de aperfeiçoamento ou ver alguma questão, mas é por uma sessão só. É porque, se não me engano, está modificando até uma lei antiga minha mesmo, tenho a impressão. Mas eu quero pedir vista por uma só sessão, viu, Jorge Felipe? Deputado Minto, Oi. Só para contribuir com a sua análise, esse projeto é bastante simples, né? Assim, os aterros, as áreas de transbordo, etc., que recebem o RCC, geralmente eles querem somente receber o resíduo tipo A, ou seja, aquele 100% limpo, puro, etc. O que acontece com isso? Chega lá o caçambeiro, por exemplo, que pegou de uma obra XYZ, e ele não sabe o que tem dentro da caçamba embaixo. Às vezes pode ter aí uma sacolinha de garrafa PET, enfim, qualquer coisa do gênero. Chega lá na área do transbordo, o cara não aceita, justamente por não estar 100% puro. O que acontece nessa história? A proliferação do lixo, do resíduo de construção civil nas margens dos rios, dentro dos corpos hídricos da cidade, ou em qualquer terreno matagal e por aí vai, né? Então, a nossa intenção é que justamente tem uma área, ainda que pequena, a ser dimensionada pelo próprio INEA em cada caso, né? Para que se receba todos os tipos de resíduo de construção civil, até mesmo aqueles com eventuais impurezas. É o necessário para que a gente acabe justamente também com essa cultura do carroceiro e por aí vai, né? Da manhã? Não. Bom, então, presidente, em vista dessa explicação, eu vou fazer o seguinte: eu não peço vista e o aperfeiçoamento que eu fizer, Jorge Felipe, eu faço na Comissão de Meio Ambiente. A parte técnica. É claro que é constitucional, você está modificando uma lei com esse objetivo que você explicou agora. Então, eu concordo, Márcio Pacheco, com o parecer, e o aperfeiçoamento eu faço na comissão técnica. Ok. Então, o parecer é pela juridicidade, em discussão, já foi discutido, em votação, aprovado. O 9, relator deputado Luiz Paulo. Projeto de lei 144 de 2019, deputado doutor Serginho, parecer é pela juridicidade. Em discussão, em votação, aprovado. Projeto de lei, relator deputado Rosenberg Reis, 10 da pauta. Projeto de lei número 2986/2020, deputado subtenente Bernardo, parecer é pela constitucionalidade.
Parecer pela constitucionalidade. Em discussão. Em votação, aprovado. O próximo bloco é o 6º da pauta, a discussão e votação dos pareceres de constitucionalidade com emendas, legalidade com emendas, juridicidade com emendas, relator deputado Carlos Mink, 11 da pauta. Projeto de lei 2850/2020. O parecer há um retorno do pedido de vista da deputada Mônica Francisco, não sei se quer discutir. O parecer é pela legalidade com emendas, concluindo por substitutivo. Deputada Presidente, Mônica, eu tenho que alterar, por favor, antes de ouvir a deputada Mônica Francisco, a minha assessoria diz o seguinte, que eu deveria alterar outra lei, porque, na verdade, a lei 7106, ela cria esse programa e ela revogou a outra. Então, eu acho que a deputada Mônica Francisco pediu vista para corrigir exatamente isso. Eu fiz referência a uma lei que tinha sido revogada por outra. Ou seja, a base do parecer continua a mesma, mas tem que ter essa correção. É isso, deputada Mônica? Eu tinha pedido, inclusive, Mink, bem cedo para você hoje, para pedir novamente para retirar, para a gente dar uma olhada. Esse que é do nutrição? Exatamente. Esse que a gente tinha conversado. Então eu peço para retirar, presidente. Eu peço para retirar. Eu não me lembrava que era esse. A deputada Mônica falou Eu mandei uma mensagem para você agora só para lembrar, porque eu te mandei muito cedo hoje. Não, eu não me lembrava que era esse específico. Porque, na verdade, a deputada Mônica pediu um parecer do pessoal da nutrição que não chegou ainda o parecer. Então, eu peço, presidente, para retirar de pauta por uma sessão. Retirar de pauta, pedido do relator. Obrigada, Mink. Obrigada, presidente. Não, imagina. Desculpa ter esquecido, Mônica. Não, meu bem, você está atenta aí. É muita coisa, eu imagino. Eu falei muito cedo também. Até agora já esqueceu. Olho de gavião é importante, ficar atenta. O 12 da pauta, relator deputado Rosenberg Reis, projeto de lei 2955/2020, deputado Bebeto, parecer é pela constitucionalidade com emenda, há um retorno de pedido de vista, deputado Jorge Felipe Neto. Quer discutir, deputado? Não? Não havendo quem queira discutir, parecer é pela constitucionalidade com emenda. Em discussão, em votação, aprovado. Espera aí, só um instante. É que na última reunião eu tinha sugerido trocar a expressão tapete pedilúvio por tapetes sanitizantes, para evitar privilegiar alguma empresa específica. Então, o Jorge Felipe Neto pediu vista, eu acho que era para corrigir esse ponto. Na verdade, mantém como está, mas, em vez de ter uma expressão que leva a um produto específico, substituir esse pedilúvio por tapetes sanitizantes, que é uma forma genérica que cabe em várias outras soluções que não aquela específica. Mink, dá um parecer pela constitucionalidade com a emenda do Jorge. É isso. O relator e mais pela constitucionalidade com emenda, apenas substituindo a expressão. O Rosenberg é o relator, eu estou sem os dois aqui, o Rosenberg e o Jorge Felipe. Eu não sei exatamente, eu vou tirar de pauta de novo. Mas ele pode apresentar um voto separado pela constitucionalidade com emenda. Mink, então eu quero te propor outra emenda. Você prepara esse voto separado? Eu posso pedir vista, presidente? Pode pedir vista. É até bom porque tem que mexer no projeto todo, porque na emenda tem os artigos, tem pedilúvio o tempo todo. Então, e outra coisa, eu estou achando assim, essa multa um exagero. Essa multa é um negócio assustador também. Não, e a obrigatoriedade também, por isso que eu pedi a vista. Então, pedi de vista, deputado Alexandre Knoploch, deputado Alexandre, esse valor, R$100 mil dia. Não existe isso. Isso não existe. Não existe isso. Isso é só para acidente nuclear. Só em Angra 2. É isso que quer dizer, falta uma turbina nuclear, sei lá, explodiu uma turbina, R$100 mil. Não, completamente desproporcional. Esse tapete devia de ser do dilúvio. Se fosse um dilúvio, aí talvez coubesse. Knoploch, aproveita lá, já que vai mexer em tudo, aproveita para colocar descumprimento em vez de não cumprimento.
Mania que as pessoas têm de botar um não antes e fingir que é um substantivo. Não cumprimento é igual a descumprimento, só isso. Aproveita lá e arredonda. Obrigado. Adoro o Valdec nessa. Adoro o Valdec. Ô, presidente, Aliás, Valdec, eu queria dizer, continue publicando no seu Instagram as suas recomendações de leitura dominicais. Eu faço isso. Gosto muito. Legal. Gosto muito. Todo domingo eu fico atento nas suas recomendações de leitura. Eu lhe sigo. Márcio Pacheco, presidente, a gente vai até às 13h. Até às 13h. Tá. Okay. Então, 13. O que não foi acolhido na semana passada está na pauta de hoje, porque houve divergência, foi retirado, foi destacado. Anexação e prejudicabilidade. O relator deputado Márcio Pacheco, 13 da pauta. Projeto de lei 2941/2020, deputado Max Lemos. O parecer pela anexação, projeto de lei 2932/2020. Em discussão, em votação, aprovado. Relator deputado Rodrigo Bacelar, 14 da pauta. Projeto de lei 2876/2020, deputado Márcio Gualberto, parecer pela prejudicabilidade por conta da lei 8802, de 4 de maio de 2020. Em discussão, em votação, aprovado. 15. Projeto de lei 2911/2020, deputado Carlos Macedo, parecer pela prejudicabilidade por conta da lei 8851, de 27 de maio de 2020. Eu tenho um voto divergente pela constitucionalidade, porque a lei 8851 não trata de videoconferência. A lei não fala de videoconferência. Então, o meu parecer pela constitucionalidade. Coloco em discussão. Senhor presidente, eu quero discutir, concordando com Vossa Excelência, que realmente a prejudicabilidade, nesse caso, não procede, não é? Porque essa lei 8851/2020, ela trata sobre regras de visitação. É um outro objeto. Então, com todo respeito, não cabe a prejudicabilidade aí, não. Então, há 2 votos. Relator deputado Rodrigo Bacelar pela prejudicabilidade e um novo voto meu de constitucionalidade. Deputado Luiz Paulo, como vota? Deputado Luiz Paulo? O deputado Milton? Estou aqui examinando. Então, tem 2 votos. O seu é prejudicabilidade. Lei não, o do Bacelar é pela prejudicabilidade e o meu pela constitucionalidade. Olha só, o projeto, deputado Márcio Pacheco, fala do período da pandemia. Mas o trabalho remoto ele tem que ser definido claramente, né, pelos chefes das áreas. Né? Não pode ser uma generalidade, ainda mais quando envolve saúde e segurança pública. E o tiro está muito genérico. Né? Então, eu acompanho o parecer da inconstitucionalidade. E também, mesmo que ele seja autorizativo, né, não corta esse vício. Né? Porque como é que o Poder Executivo vai adotar isso com essa intenção genérica? Se já existe uma lei... Paulo, Vossa Excelência está tratando de outro projeto. Eu acho que não é a mesma coisa. Não é o mesmo projeto, desculpa. O parecer original é pela prejudicabilidade, não é inconstitucionalidade. Não, é que o Márcio Pacheco deu pela inconstitucionalidade. Não, pela constitucionalidade. Não. Então, se o senhor deu pela constitucionalidade, eu acompanho o parecer do relator original, deputado Rodrigo Bacelar. Então, um voto pela prejudicabilidade não vale do Bacelar, vale do deputado Luiz Paulo. Pela constitucionalidade, o meu voto,
Deputado Waldeck vota. Deputado Márcio Pacheco, o projeto do Carlos Macedo é sobre a possibilidade, né, de implantação de visitas virtuais, né? Ele autoriza o Poder Executivo a implantar visitas virtuais, né, para que as famílias tenham contato com os internos no sistema penitenciário. A lei em questão, invocada pelo relator para dar o parecer pela predicabilidade, dispõe sobre regras de visitação presenciais e fornecimento de alimentos aos apenados. Então, assim, os objetos são diferentes, né? O projeto em questão é para admitir a possibilidade de visita virtual, né? O Poder Executivo vai implantá-las ou não, né? E a lei em questão, a lei que está em vigor, é sobre regras de visitas presenciais e distribuição de alimentos aos internos no sistema penitenciário. Então, por isso que eu acho que não cabe a prejudicabilidade, eu voto com Vossa Excelência, com o deputado Márcio Pacheco. Okay. 2. Deputado Mink. Um voto. Sem som. Está sem som, Mink. Desculpa. Acompanho o seu voto. A explicação do Waldeck é muito boa. É diferente. Obrigado. Deputado Alexandre Knoploch, como voto? Acompanho o voto divergente do deputado Márcio Pacheco. Deputado Jorge Felipe. Deputado Rosenberg Reis. Deputada Mônica. Acompanho o voto do deputado Luiz Paulo. Então, 1, 2, 3, 4-2. Vence o meu voto pela constitucionalidade, relator do vencido, presidente. Márcio. Pela constitucionalidade. 16 da pauta. Projeto de lei 2958/2020, deputado Bebeto, parecer pela prejudicabilidade por conta da lei 8518 de 2019, de setembro de 19. Em discussão. Em votação, aprovado. 17. Projeto de lei 2968/2020, deputado Rodrigo Amorim. É a mesma lei, que o projeto já foi convertido. O parecer é pela prejudicabilidade por conta do projeto de lei 2899 de 2020, dos deputados André Siciliano e outros. Questão de ordem, presidente. Deputado Só Waldeck. para fazer um elemento de precisão, a prejudicabilidade em função da lei já, da 8991. Da lei, está certo. Lei, da 8991 de 2020. 8991 de 2020. Está correto, deputado Waldeck. Então, é prejudicado. Em discussão, em votação, aprovado. 18. Relator, deputado Alexandre Knoploch. 18. Projeto de lei 2592/2020, deputado Bebeto. O parecer é pela prejudicabilidade por conta da lei 8955, de 30 de julho de 2020. O deputado Luiz Paulo tinha uma divergência, foi retirado de pauta. Eu não sei se o deputado Luiz Paulo quer discutir. Na verdade, me parece que o ideal seria uma prejudicabilidade pela lei 8955. Isso. Foi essa a alteração proposta? Sim. O próprio deputado Alexandre Knoploch já alterou, né? Parecer pela prejudicabilidade ou pela lei 8955. Então, em discussão, em votação, aprovado. 19. Projeto de lei 3001/2020, deputado Marcos Vinícius, o parecer é pela prejudicabilidade por conta da lei 8818, de 14 de maio de 2020. Em discussão. Em votação, aprovado. 20. Relator, deputado Carlos Mink. Projeto de lei 2871/2020, deputado Márcio Canela. O parecer é pela anexação ao PL 2675 de 2020, deputados Flávio Serafini e Waldeck. Ela está correta, na minha opinião, obviamente. Em discussão, em votação, aprovado. Presidente, questão de ordem. Questão de ordem, deputado Rosenberg Reis. Deixa eu falar uma coisa. O projeto, que eu estou sem a pauta aqui nas mãos, eu estou na estrada, o projeto para incluir os PMs de volta da Polícia Militar, ele está na pauta da CCJ hoje? Não, senhor. Está na pauta do plenário.
Na pauta do plenário. Ele entra quando? Hoje? Sim, senhor. Vai ser votado no plenário hoje. Tá ótimo, então, presidente. Obrigado. Porque eu estou na estrada e não quero perder também a sessão. Deputado, o 20, então, pela anexação em discussão, em votação, aprovado. 21. Projeto de Lei 2927/2020, deputado Marcos Vinícius, parecer pela anexação ao PL 2709 de 2020. Está correta a anexação. É um projeto do deputado Valdec. Aliás, tem que ir para a pauta logo, hein, Valdec, essa pauta, hein? Não, mas já foi votado. Foi votado. Esse já foi votado? Na semana passada. Ah, semana passada, tá certo. Votando semana passada, e o Marcos Vinícius até me pediu para ser coautor, né? Ele foi incorporado à coautoria do projeto. Acho que esse projeto dele tinha que ir para arquivo, talvez, porque esse projeto dele nem é mais anexação ao meu PL. Eu acho que o projeto dele tinha que ser arquivado porque ele me pediu coautoria naquele, que é idêntico. Então, eu vou retirar de pauta. É melhor consultá-lo, né? O autor para ele arquivar. Nem vota a anexação, melhor. E aí você dá a coautoria a ele depois. Já dei até, já foi dado. Deu? Perfeito. Perfeito. Então, retirar de pauta o 2927/2020. Relator, deputado Jorge Felipe Neto, 22 da pauta, projeto de lei 2579/2020, deputado Rodrigo Amorim. O parecer é pela anexação ao PL 2568 de 2020, da deputada Dani Monteiro. Presidente, eu vou... Deputado Alexandre Knoploch. Eu vou dar um voto divergente, porque eu tenho ressalvas em anexar um projeto a outro que é extremamente contrário. Então, diante disso, o projeto da deputada Dani Monteiro, se não me engano, é um projeto que proíbe as operações. E o projeto do deputado Rodrigo Amorim favorece, permite as operações e, ao meu entendimento, subscreveria o da deputada Dani. Agora, é óbvio que a gente tem um entendimento do STF que restringe as operações, mas não impede que a lei ela tramite, o projeto de lei tramite aqui na Assembleia Legislativa. Então, eu vou abrir o voto divergente pela constitucionalidade. Então, nós temos 2 votos e eu vou colocar em discussão o deputado Luiz Paulo para discutir. Presidente, estou discutindo e, ao mesmo tempo, votando. O voto está absolutamente correto pela anexação. E por quê? O tema é o mesmo. O projeto da deputada Dani determina a suspensão das operações, que é anterior do deputado Amorim, o da Dani é o 2568, o do Amorim é de 2579, que dispõe sobre a continuidade. Então, tem que ser anexado, e o deputado Amorim, se quiser, emenda o projeto da Dani, se discute a emenda, e um dos dois será vencedor. Mas o tema é absolutamente ou não. Senão você diz assim, num projeto, deputado Márcio Pacheco, eu quero que aumente o gasto da saúde. Aí eu apresento um outro dizendo assim, eu não quero que aumente o gasto na saúde. É o mesmo tema, é o mesmo projeto, são visões distintas que eu discuto com emenda. Então, a anexação está absolutamente correta. Vai discutir, presidente. Okay, para discutir, deputado Valdec, mas já temos 2 votos. Deputado Valdec. Também quero discutir e votar, porque eu queria, assim, simplesmente, em 1 minuto, corroborar essa interpretação do deputado Luiz Paulo, porque a anexação de um projeto a outro se dá em função da identidade sobre os temas, e não sobre o ponto de vista dos autores sobre os temas, né? O que justifica ou não a anexação é um tema comum, é um tema idêntico. Agora, um autor pode apresentar um projeto sobre um tema, um outro autor sobre o mesmo tema, mas com um ponto de vista até divergente. Então, neste caso, é exatamente o mesmo tema, só que a autora Dani Monteiro, a deputada Dani Monteiro pensa de um jeito, o deputado Rodrigo Amorim pensa de um jeito oposto. Nenhum problema, vamos ao debate. Portanto, eu sou favorável à anexação ao PL da deputada Dani Monteiro.
Mais alguém queria? Eu queria fazer aqui um apontamento, deputado Alexandre Knobloch, com profundo respeito e admiração, mas não posso deixar de fazê-lo na linha do deputado Waldeck e deputado Luiz Paulo, até porque nós dois e o deputado Rodrigo Amorim temos um caso absolutamente igual. Divergimos de um ponto a respeito de um tema de venda de medicamentos em supermercados e apresentamos projetos antagônicos com o mesmo tema, de posições divergentes. Eu apresentei numa linha, deputado, se não me engano, Knobloch, deputado Rodrigo Amorim, em outra linha, mas o tema é o mesmo, e os dois projetos foram anexados. Então, eu preciso concordar com o deputado Waldeck, até para que não haja, da minha parte, como autor de um outro projeto, tem que ter coerência. Um tratamento diferenciado. Eu não me lembro, se não me engano, o meu foi anexado, alguma coisa nesse sentido. O meu era anterior, alguma coisa assim, mas, de fato, os temas são idênticos. Concordo com o deputado Luiz Paulo. Há possibilidade de apresentação de emenda e de defesa da emenda. Não há nenhum prejuízo nisso. Então, eu vou acompanhar o voto pela anexação. 1, 2, 3, 4. Deputado Rosenberg ainda está votando? Deputado Jorge Felipe. Deputado Mink. Votou? Pela anexação. Deputada Mônica. Pela anexação, pelos termos que já foram expostos aqui, são similares. Pela anexação. Ok, 6-1. O parecer do deputado Jorge Felipe Neto, pela anexação, vence o parecer do deputado Jorge Felipe Neto, que não votou, mas deu o voto aqui, o voto valeu da Mônica, ok? Lembrando isso. Relator, deputado Luiz Paulo, 23 da pauta, projeto de lei 2960, 2020, deputada Alana Passos. O parecer pela prejudicabilidade por conta da lei 5952, de 18 de abril de 2011, que foi declarada inconstitucional. Então, um parecer pela prejudicabilidade. Em discussão, em votação, aprovado. 24 da pauta, ainda relator o deputado Luiz Paulo. Projeto de lei 2974, 2020, deputado Elbert Rezende, o parecer é pela anexação ao projeto de lei 312 de 2019. Em discussão, em votação, aprovado. Acabamos a pauta de hoje. Beleza. Parabéns. Eu queria pedir pareceres sem o tema Covid. Vamos retomando aos poucos os pareceres que estão sendo, os projetos estão sendo enviados aos relatores. Podemos começar a retomar a pauta da CCJ com pautas não Covid. O presidente já tinha orientado nesse sentido. Presidente. Já começou... Sim, deputada Mônica. Quando o senhor terminar, eu queria só uma observação. Então, nesse sentido, eu queria já solicitar aos deputados, os relatores que já tiverem projetos que não tratem de Covid, e vamos começar a enviar os pareceres. Eu tenho alguns retornos de pedido de vista, que nós vamos colocar na pauta da semana que vem, ainda quarta-feira. Pedi-lo, obviamente, eu vou fazer o registro, agradecendo os deputados que estão entrando na quarta-feira às 11 horas. Estimo que, em algum momento, quando o plenário voltar, nós vamos voltar com as nossas reuniões ordinárias da CCJ na sala da CCJ, mas, por enquanto, obviamente, não. E aí eu encerro a minha fala, passando a palavra aqui à deputada Mônica. Deputado, depois do É bem rápido, eu até estava procurando aqui, mas eu posso mandar posteriormente para o grupo da CCJ e individualmente para Vossa Excelência, um projeto que um grupo de ambientalistas, talvez o MINC tenha recebido, eu não tenho o número do PL sobre a Bahia, mas eu estou procurando aqui, eu peço desculpas, porque não deu tempo de achar até a minha intervenção, parece que há um pedido para que Vossa Excelência coloque na pauta da CCJ, mas eu vou procurar aqui e vou encaminhar para o nosso grupo e individualmente para Vossa Excelência o projeto específico para a sua apreciação. Eu não me lembro também qual é que eu vou procurar aqui e vou mandar hoje mesmo para o grupo, tá bom? Mas já fica aí para a ciência de Vossa Excelência, parece que tem eu não sei se já chegou uma campanha,
pedindo para que Vossa Excelência traga a pauta da CCJ. Ok. Eu não sei se outros deputados aqui receberam, deputado Mink não lembra, deputado Valdec, mas eu vou encaminhar e vou procurar aqui direitinho. Deputada Mani, qual é o projeto? Então, eu quero o número do projeto, eu não estou achando aqui, É sobre a quê? Bahia. Um dos movimentos que está organizando é o Bahia Viva, né? É o projeto daquela operação Chip to Chip? Acredito que sim, é o Chip to Chip, exatamente. O projeto é meu. Ah, que maravilha, Valdec. Eu recebi do Sérgio Ricardo, maravilha. O projeto é de minha autoria. Maravilha. O deputado Márcio Pacheco, inclusive. Ah, então tá ótimo, maravilha. Eu vou mandar para o Márcio, para o WhatsApp, o número do projeto. Isso, então manda para ele, por favor, que eu estava procurando o número. Não sei. Obrigada, Valdec, maravilha. Mais alguém querendo fazer uso da palavra? Porque vamos encerrar agora. Deputado Luiz Paulo. Presidente, é só para fazer um alerta a Vossa Excelência. Eu, a semana passada, tinha apresentado um projeto de lei para fazer uma dilação no prazo na Lei de Calamidade Pública, que venceu ontem, 1º de setembro. E na hora que fiz esse discurso em plenário, citando, o deputado André Ciliano pautou para o dia de amanhã. E, evidentemente, isso também deve ter alertado o Poder Executivo, que hoje editou um decreto, estendendo o decreto de calamidade até 31 de dezembro de 2020. E, na nossa extensão, está até 30 de novembro de 2020. Então, é necessário que Vossa Excelência converse com o presidente, né, e harmonize a mesma data. Porque quando a gente fez até 1º de setembro, a gente fez em cima das curvas que à época se projetava. Agora, ninguém tem condição mais de fazer curva, porque no Brasil ficou estabilizado em 1.000 óbitos por dia. E somente agora ficou há 3 meses, começou a cair de 1.000 para 850. Isso é sinal que até chegar a números bastante baixos, né, vai demorar bastante ainda. 850 óbitos por dia é muito óbito. E no Congresso Nacional, a calamidade pública, salvo erro de memória, está também até 31 de dezembro de 2020. Então, talvez, Vossa Excelência, já que vai ser o relator lá na CCJ em plenário, tenha que harmonizar essa questão das datas. Só uma lembrança. Sem nenhum problema. E Vossa Excelência tem razão. A harmonização das datas pode ser feita em plenário e aí conto com a orientação de Vossa Excelência. Mais alguém, deputado? Então... Deputado Pacheco, só para lhe dar o número do projeto, é o 1941 de 2020. 1941 de 2020. Obrigada, Valdec. Ok. Então, vou pedir a inclusão, vou pedir à secretaria que coloque na inclusão da pauta de semana que vem esse projeto. Agradeço, presidente. Okay? Então, nada mais havendo a tratar, está encerrada a sessão, a 13ª sessão, reunião extraordinária remota da CCJ. Obrigado a todos, até logo mais na reunião do Colégio. Até logo, um abraço. Um beijo, um queijo, uma pata de caranguejo.